Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixei cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de misericórdia, rogai por nós, pecadores, agora e na hora do nosso desencarne. Que assim seja. Nesse momento, Mestre Jesus, todos nós, em nossos corações, sabemos por que estamos aqui. Estamos aqui para, mais uma vez, ouvirmos ensinamentos, para que traga a cada um de nós mais possibilidades de abrirmos mais o nosso entendimento, o nosso olhar para a nossa vida e para a vida como um todo. E é em nome de todo esse auxílio que sempre chega até nós, que nós te agradecemos. Que hoje, como sempre é, seja uma noite enriquecedora, onde trará para todos aquilo que cada um necessita. Que o palestrante possa se sentir protegido e amparado por você, Mestre Jesus, e por nossa Mãe Maria, para que ele ali, se colocando à disposição desse amparo e auxílio, direcione a cada um de nós aquilo que for preciso. Muito obrigada, Mestre Jesus, não só por hoje, mas por tudo e por todo sempre. Que assim seja. Boa noite a todos, mais uma vez. Sejam todos bem-vindos. Mais um encontro, né? Hoje, como N disse, uma sexta especial, uma sexta-feira de tantas bênçãos, né? E a maior bênção é podermos estarmos aqui, todos com saúde, e estamos para mais um dia de troca de conhecimento, de experiência, né? Porque vocês sempre nos brindam com conhecimento e com perguntas. Nós estamos nesse curso, que é a ação constante da espiritualidade em nossa vida. Hoje nós vamos conversar sobre espiritualidade em datas festivas. Eu estava lembrando da minha jornada, né, quando eu comecei na fraternidade, e até então eu conhecia o mundo espiritual através da literatura. Nunca tinha estado em uma casa espírita, né, e o contato com os irmãos da espiritualidade. Então, eu ficava sempre ali imaginando que a espiritualidade, né, eu cresci num lar católico, né, então eu ficava imaginando que a espiritualidade ela só trabalhava nas casas espíritas, né. Então, é um paradigma que eu tinha até entrar na fraternidade. E aí, convivendo as palestras de sábado, enquanto eu era da assistência, aliás, da assistência eu sou até hoje, né, sou necessitado, eu fui aprendendo de que, na verdade, a espiritualidade está agindo constantemente em nossas vidas. Então, assim, este curso, ele vem mostrando isso, que em situações que a gente nunca, talvez, no caso, quando eu era totalmente leigo no assunto, eu não imaginava que a espiritualidade estava ali ao lado de todo mundo, né? Quando nós tivemos já sobre as religiões, sobre todos os outros temas, então eu achava que a espiritualidade agia somente para quem acreditava em espíritos, e ao contrário, eles continuam agindo em nossas vidas. E hoje a gente vai falar um pouco como que a espiritualidade age nessas datas comemorativas. Quando eu pensei em data comemorativa, eu fui, assim, buscar na minha memória como eu começava a entender. E aí a gente começa a buscar algumas datas mais acentuadas. Então, a gente vem Natal, Ano Novo, Páscoa, que são datas comemorativas no nosso calendário cristão mais fortes, mais presentes. E aí,
pensando sobre isso, eu comecei a ver que, na verdade, o ser humano, ele comemora as coisas desde que ele se entende como ser humano. Então, já existia, muito antes de tradições como a nossa cristã, de Páscoa, Natal, já existia comemorações em torno do nosso orbe, muitas vezes em agradecimento às boas colheitas, ou em comemorações para a nova jornada, a nova colheita que se iria colocar. Então, a gente vê ao redor, em muitas culturas, essas comemorações, esses dias festivos, onde as pessoas se unem para comemorar. Então, a gente lembra, o próprio Natal, por exemplo, é algo que se remonta muito antes de Jesus Cristo, né? Lá na Idade Antiga, os celtas, né? Aquele povo daquela região ali que quase que deu origem, né? A todas as nossas influências, nos solstícios, nos equinócios, eles estavam comemorando exatamente essas passagens, né? No caso, eles marcavam no calendário os movimentos da natureza. Então, a época de plantar, a época de colher, a época de ser alegre, a época da introspecção. A gente vê isso nos próprios animais, né? O urso hiberna, depois ele acorda e vive, e isso são marcados por essas fases da natureza. Então, nós já estamos nesse processo de marcar essas datas desde sempre. E a espiritualidade sempre aproveitando essas datas para agir sobre nós. De que forma? Muitas vezes passando intuições para o próximo período. Então, vamos imaginar, nos períodos de introspecção, vamos colocar, né? O nosso inverno aqui é diferente do inverno no hemisfério norte. Lá é muito mais, até mais rigoroso do que aqui, mas geralmente no inverno todo mundo se recolhe. Então, é uma passagem um pouco mais introspectiva. Então, as comemorações, tudo que se coloca assim, em volta desse momento, a espiritualidade agia, incluindo as famílias, incluindo as pessoas que vieram em missões de divulgação de um bem maior, e quando chegava a próxima etapa, né, que seria a primavera, tudo isso estava sendo liberado, estava sendo colocado para fora. Então, e cada uma dessa traz um simbolismo, né? A primavera era a comemoração do nascimento, né, de se aflorar. Já o verão, né, a juventude, né, o outono eles comemoravam já a maturidade, e aí já no final do ciclo vinha o inverno como o final. A gente vê até isso durante o dia, né? Amanhece, vem a anunciação, o sol começa a brilhar, passa o dia, vem a noite, né? É o fim do dia, mas já é o começo de outro. Então, a gente sempre foi se comemorando nesses dias. E a espiritualidade sempre muito presente. Presente de que forma? Usando essas datas comemorativas para o nosso auxílio e auxílio aos nossos irmãos espirituais. Trazendo para a atualidade, mais precisamente talvez aqui no Brasil, nós temos algumas datas que são muito marcantes, como eu já comecei a falar. Nós temos Natal, nós temos Ano Novo, aliás, vou começar, né? Ano Novo, depois nós temos Carnaval, depois nós temos a Páscoa, depois temos o Dia das Mães, Dia dos Pais. Lógico que tem mais uns feriados aí. Estou dizendo que me vem assim. Se alguém lembrar algum outro importante, vocês coloquem aí no chat para eu lembrar. Depois, Dia dos Pais. Depois, talvez, posso até dizer, né, para nossa nação, né, vem 7 de setembro com a proclamação do Dia da República. Depois vem Dia de Finados. 7 de setembro, Independência. Dia 15 de novembro, vem Finados. Depois é a proclamação da República. Então, são datas que mexem com o nosso pensamento coletivo. São datas que nos colocam em algum tipo de reflexão. Sendo assim, a espiritualidade vai estar fazendo o quê? Aproveitando dessas datas, cada uma em sua concepção, para nos auxiliar e auxiliar aqueles irmãos que precisam daquele tipo de vibração para que possam ser
auxiliá-los. Então, o Ano Novo. O Ano Novo é uma grande celebração. Celebramos a união, a passagem de um novo período, a renovação das nossas esperanças, as famílias se reúnem. E o que é gerado nisso? É gerado uma energia muito forte no plano espiritual, uma energia muito forte também de renovação, de novas esperanças. Então, neste momento, o que a espiritualidade faz? Aproveita esse momento propício. Muitas vezes nós temos aí aqueles que nos cercam, como já foi dito, que a espiritualidade está sempre constante em nossas vidas. Então, com essas vibrações, nós podemos atrair irmãos que precisam dessas emanações e a espiritualidade vai agir em cima dessa data. Então, em cada data, nós conseguimos vibrar em relação àquela frequência e, com isso, a gente permite não só a nossa interação social, a nossa melhoria, os nossos relacionamentos, mas nós permitimos, com isso, vamos assim, municiar a espiritualidade, né, de ferramentas necessárias para os resgates daqueles que necessitam. Depois, nós vemos depois do Ano Novo, a gente vem Carnaval. Já foi dito, já aqui em palestras, convido a todos a entrarem no blog de Adriana. Adriana, podia depois botar o endereço do seu blog, já que eu estou referenciando, né? Tem 2 textos muito bacanas sobre a questão do Carnaval. Então, nós tivemos uma palestra, inclusive foi a Adriana que nos trouxe, da importância dessa data. É uma data que ela, em nosso calendário, ela, como a Adriana bem escreveu, assim como o futebol, é uma data que ela é muito comemorada, é uma data que iguala todo mundo, rico, pobre, né? E todas as classes, elas se igualam. E determinadas classes, inclusive, elas até se elevam no Carnaval. Pessoas que passam o ano todo no anonimato, no Carnaval vira reis, rainhas, princesas. Então, elas vivem ali um momento de muito significado para elas. Fora que é uma época que muitos empregos são gerados, muitas oportunidades são colocadas, e então, mas é uma festa onde a espiritualidade, ela também atua muito forte. Aí eu vou utilizar do texto da Adriana, que ela colocou lá no trecho da música do Caetano, né, onde que atrás do trio elétrico só não vai quem já morreu. Então, muitas vezes, nessas datas, não só no Carnaval, mas a gente vai falar de qualquer data comemorativa, hoje nós temos um olhar materialista apenas no seguinte: essas datas hoje não têm mais simbolismo, essas datas hoje são só materiais, são só consumistas. Isso é uma visão de quem não consegue ainda perceber a ação da espiritualidade nestas datas. Quais são os simbolismos que envolvem essas datas? Então, o Carnaval é uma época, é uma festa, né, de origem pagã, mas é uma festa de comemoração. Aí eu vou apropriar novamente do texto da Adriana, é uma data onde que todos se igualam. E aí nós vamos determinar se essa festa vai ser boa para nós ou não, vai ser de acordo com os nossos pensamentos, com as nossas emanações. Nós iremos atrair a nós aquilo que nós estaremos vibrando. E assim vai acontecer em todas as datas festivas. E neste momento, a espiritualidade vai se utilizar, vai fazer com que os tambores, toda aquela musicalidade que existe, vai fazer com que toque corações, vão despertar, eles vão atrás do trio elétrico, e todos nós que poderemos curtir essa festa, poderemos ser instrumentos para levar luz àqueles que precisam. Depois a gente vem a Páscoa, que é um momento de renascimento, é um momento de grande alegria, é um momento de um simbolismo muito grande. Várias culturas, nós temos o simbolismo do ovo de Páscoa como um símbolo de vida. Os indianos também usam, né, a vida nasce de um grande ovo. Então, ou seja, é uma época que traz um renascimento, é uma época de passagem, uma época de salto. Então, neste momento, estamos todos nós vendo, né, a passagem do nosso mestre. É uma data que a gente comemora esse salto, essa passagem da morte e da ressurreição.
É um momento onde todos nós estamos introspectivos. É um momento que a gente vem, para os católicos, é o momento da quaresma. É um momento de 40 dias de reflexão. Então, são 40 dias que, eu vou dizer a humanidade, porque o cristianismo abrange todo o globo, onde uma soma muito grande de pessoas se esforçam para manter pensamentos elevados, mudança de hábitos. Isso faz com que seja gerado, no plano espiritual, uma egrégora muito propícia exatamente ao que se espera da primavera, o que se espera desse momento de Páscoa, que é de renascimento, de salto. Então, com isso, ela consegue chegar a lugares, a corações no plano espiritual e a corações no plano material, porque nesses momentos, nossos planos eles estão entrelaçados, porque não são tocados somente os corações dos espíritos, mas também são tocados os nossos corações. E aí a gente consegue muitas vezes acordar e dar aquele salto, a gente renascer, a gente reviver. Então, até o próprio símbolo do cordeiro que é utilizado da Páscoa é um símbolo de renascimento. Jesus disse, né? Acho que é em João que ele fala que ele tem um diálogo lá com... Vou perguntar aqui a minha consultora de Bíblia, é com Nicodemos, que ele fala sobre o nascimento de água, né? Que o homem, ele falou que é com Nicodemos. Ele tem um diálogo lá que ele fala que o homem, ele precisa de renascer em espírito. Então, a Páscoa nos convida a este renascimento. E o bom disso tudo, que como são vários anos, né, são sucessivas comemorações, são sucessivas oportunidades, ou posso até ousar dizer, sucessíveis convites para que nós possamos aproveitar essas datas, para que nós possamos dar esse salto, que a gente possa renascer. Aí eu vou usar o sentido do equinócio de primavera, né, de florescer, né, de buscar. As plantas, né, a natureza, ela segue, ela não floria antes da data. Nós, seres humanos, temos os momentos, nós escolhemos o momento da gente florescer, da gente se conectar ao nosso eu, da gente buscar a nossa verdade. Então, vem a Páscoa para poder trazer isso, para trazer essa renovação, essas novas esperanças, né, em dias, essa ressurreição em busca do nosso, como posso dizer, da nossa esperança, né, da nossa, me fugiu a palavra agora. Depois nós temos um dia muito importante também. É um dia que traz uma sensibilidade muito grande, que no nosso calendário é o Dia das Mães. Quem não se emociona com a sua mãe? Todos nós fomos gerados por uma mãe. Essa é uma data extremamente importante para a espiritualidade. Por quê? Por causa dessa egrégora que é criada, por essa nuvem de sentimentos que é colocado, que vai tocar os corações. Então, tem muitos irmãos na espiritualidade que não se sentem abraçados, que não se sentem acariciados, que não se sentem merecedores. E qual a energia mais poderosa que a gente tem? O amor. Primeiro o amor, depois o amor de mãe. Então, nesse momento, Maria se faz muito presente em nosso orbe. Certa vez, na fraternidade, um palestrante disse que, assim, que ele, aí digo um palestrante espiritual, através do Pablo, acho que foi assim, que um dos momentos que ele mais admira no globo é às 6 horas, que a gente comemora ali, né, o horário da Anunciação. Porque todo mundo eleva o pensamento a Maria e o globo fica tomado, para quando é de noite, né, quando é de mais, enfim, de uma luz azul muito intensa. Então, no Dia das Mães, Maria se faz muito presente. Então, a espiritualidade consegue chegar em determinados corações que estavam muito afastados, muito necessitados, muito dilacerados. Então, nós temos uma colaboração muito grande nessas datas comemorativas, porque a gente auxilia a espiritualidade nessas emanações. Então, são momentos que, muitas vezes, uma mãe quer chegar próximo do filho e há muito tempo ela não conseguia. Nesse dia, ela vai conseguir
chegar até o filho. Naquele dia, muitas vezes nesse dia, era um filho que esperava muito tempo o carinho de uma mãe. E nesse dia, ele se abre. Então, vejamos, a cada data tem a sua significação para a espiritualidade. Ela nunca deixa, como a gente tem visto ao longo desse curso, ela nunca deixa de agir no nosso cotidiano, ela nunca deixa de estar presente em nossas vidas. Ela nunca deixa de estar presente em cada momento, ela está ali ao nosso lado, desde a nossa criação até o nosso desenvolvimento. Aí eu vou citar Ramatiz, né? Até a gente, todo homem, todo arcanjo um dia já foi homem, todo homem um dia será um arcanjo. Então, até que a gente chegue lá, a espiritualidade vai estar sempre usufruindo, né? Nós estaremos usufruindo da companhia da espiritualidade nesses dias, nesses momentos, nessas oportunidades que nós temos. Depois a gente tem Dia dos Pais. Quem? O moderador está levantando a mão, Vi? Levanta a mão amarela, Charles. Vou fazer isso. Eu vou fazer a pergunta porque ela está ligada ao Dia das Mães, né? Por isso que eu te interrompi. Ótimo. Foi falado do Dia das Mães, mas quantas pessoas acham esse dia muito doloroso por não as terem mais, ou jamais ter tido a figura de uma boa mãe? Como a espiritualidade pode ajudar tais pessoas para não caírem em um turbilhão de emoções negativas? Eu posso dizer, Léo, que nós precisamos viver e ressignificar as nossas experiências. Como eu disse, até eu entender que a espiritualidade estava sempre ao nosso lado, eu até compreender de que tudo na nossa vida, ela vem para o nosso aprendizado, como eu tive a oportunidade muitas vezes não, que eu tive a vez de falar sobre nossos amores em outros planos, né, para aqueles que já não têm a mãe presente fisicamente, mas todos nós que estamos aqui, nós somos sempre chamados a fazer o exercício, botar em prática o exercício daquilo que nós acreditamos, o exercício da nossa fé. Então, todos nós que estamos aqui hoje, eu estou partindo do pressuposto que todos nós acreditamos na continuidade da vida. Então, nós sabemos que existe a perda material, a perda do convívio físico. Isso faz muita diferença, a gente sente muita falta. Mas nós temos que acreditar e exercitar essa fé de que esse laço ele não se desintegrou. Ao contrário, nessa passagem, ele muitas vezes até se fortalece. Por quê? Porque talvez, enquanto eu tinha a pessoa ao meu lado físico, talvez eu não tinha muito contato, enfim, talvez pela corrida do dia a dia, a partir do momento que a gente tem essa separação do mundo físico para o mundo espiritual, muitas vezes eu consigo me ligar e muitas vezes consigo até me sentir mais ligado, ou que essa presença esteja muitas vezes ao meu lado, maior do que eu tinha quando a pessoa estava aqui no plano material. Então, precisamente, como está falando do Dia das Mães, o amor de mãe, ele nunca, assim como do pai ou dos irmãos, mas eu vou falar de mãe porque mãe é mãe. Ela vai estar sempre ligada a gente. Então, se a gente começa a ressignificar de que nós colocar e sermos colocados em teste da nossa fé, de que a gente acredita de que nossa mãe continua ao nosso lado, que ela continua nos abençoando, que ela continua olhando por nós, muitas vezes nós vamos começar a senti-la, porque talvez por nossa saudade ou pelo nosso excesso de nossa tristeza, a gente talvez não consegue sentir essa dádiva. Então, eu vejo que talvez um curso como este, hoje, sobre da nossa espiritualidade na nossa vida, possa fazer com que a gente comece a ressignificar essa ação da espiritualidade e até essas datas. Então, assim, ela vai gerar sofrimento? Não, pode gerar saudade, né? Ou seja, a gente vai sentir saudade, saudável.
porque faz lembrar, faz com que viva em nós toda aquela experiência que nós tivemos ao lado daquela pessoa durante muito tempo. Ah, mas eu não tive mãe, né? Minha mãe me abandonou, eu não tive. Mas eu tenho certeza absoluta que todos nós, se a gente não teve uma mãe presente, como papel de mãe, alguém em nossa vida teve um amor materno. Eu posso dizer isso até por essa experiência que nós temos vivido nessa pandemia, nós, dentro da fraternidade, que a gente já disse isso aqui, talvez materialmente nós não estamos funcionando. A casa não está abrindo mais ao sábado, não está abrindo durante a semana para o estudo, mas o nosso trabalho ele aumentou muito, porque muito mais famílias passaram a nos procurar. Então, hoje, eu vou pegar um caso que eu acompanhei de um... Você falou da mãe das 4 crianças? No aviso falou, né? Nós acompanhamos uma mãe que faleceu, o pai não tinha condições, e uma vizinha assumiu essas 4 crianças para cuidar. Então, a mãe não estava, mas uma figura materna surge. Então, se a gente olhar com cuidado, com um olhar zeloso, observador, todos nós temos alguém maternal que vai cuidar da gente. Então, nesse dia, temos que lembrar dessa que nos trouxe física, porque se nós viemos ao mundo, nós viemos através de uma mãe. Então, nós temos que honrá-la, é o nosso antepassado, foi aquela que foi a portadora, que nos apresentou a luz do mundo, mas se ela não pôde nos criar, alguém com instinto maternal o criou. E aí nós não podemos esquecer de nossa mãe maior, que zela por todos os seus filhos, que está ao nosso lado constantemente. Então, para isso é sempre motivo da gente comemorar, da gente se alegrar, porque nós nunca estamos desamparados. Muitas vezes nós temos essa sensação de desamparo, nós temos essa sensação de que nós estamos sozinhos, mas que tenhamos a certeza, não pelas minhas palavras ou das palavras da fraternidade, mas pelas palavras daqueles que veio nos trazer um novo entendimento sobre a vida, um novo olhar, que foi o Mestre Jesus, que ele disse que o Pai não deixaria nenhum de seus filhos desamparados. Então, ele sempre coloca alguém ao nosso lado, fisicamente e espiritualmente, que vai nos auxiliar, que vai nos conduzir, que vai nos educar para toda a nossa vida, para cuidar de nós. Tem mais perguntas, Charles? Tem sim. Quando falamos em espiritualidade, já ouvimos de vocês que são aqueles que nos trazem boas influências e não tão boas. Então, como podemos flagrar o que nos move positiva ou negativamente nessas datas comemorativas? Aí, agora é participação minha, né, que eu queria aproveitar a pergunta. Por exemplo, no Carnaval, que nós temos uma festa da carne, né? Como que nós sabemos quais influências estão sobre nós e, assim, testar esses limites para a gente não ultrapassá-los e aproveitar as boas influências, boas energias nisso? Charles, e quem fez a pergunta, né? Nós já ouvimos bastante, seja aqui na fraternidade, seja através de qualquer uma outra palestra de cunho espiritualista, né? Até das palavras do Mestre Jesus, diga com quem andas, né? Que eu te direi quem és. O que vai determinar o nível de influência é a nossa escolha sobre o que pensar sobre aquele ato. Eu posso ir para a festa para me divertir, me confraternizar com os meus amigos, ou vou com segundas intenções? Porque, como bem, aí você está de novo o texto de Adriano, que é muito rico nisso, nós vivemos harmoniosamente com o mundo espiritual. Então, se nós estamos vibrando em pensamentos positivos, nós atrairemos para a gente os espíritos que vão nos incentivar a praticar as coisas do bem. Se nós tivermos pensamentos tristes, depressivos ou qualquer um outro que seja ao contrário, nós iremos também harmoniosamente trazer ao nosso lado os espíritos que tragam aquele tipo de vibração.
Então, como que eu poderia identificar qual é a inclinação que eu estou tendo? Qual é o nível de, qual é o tipo de pensamento? Qual é o tipo de, eu vou dizer assim, inspiração ou intuição? Ou seja, o que eu tenho pensado mais? Eu tenho pensado em praticar mais coisas boas, olhar aquilo com os olhos que Jesus nos ensina, que os ensinamentos, ou que as leis morais, ou vamos colocar os códigos morais que se tem, seja através dos evangelhos, seja através dos 10 mandamentos, seja qualquer coisa que aponte para uma moralidade, ou que eu estou pensando está fazendo eu ir ao contrário deste caminho. Kardec foi indagado sobre a qualidade das comunicações. Não me lembro mais qual era a pergunta. E ele fala: reflitam, vejam a qualidade, vejam com que tipo de conselho lhe é dado, para que a gente consiga discernir se aquela pessoa que está transmitindo algo que vai te proporcionar o bem ou te vai levar a outro caminho. Então, acho que a linha mestra, aquilo que a gente pode ter como, não sei se a expressão é como fiel da balança, é a qualidade dos nossos pensamentos. O que mais tipo de pensamento eu tenho cultivado em meu interior? Qual é o tipo de escolha eu estou tendo? Porque neste momento nós somos convidados a exercer o nosso livre-arbítrio. Nós já ouvimos aqui sobre a influenciação que o plano espiritual tem sobre nós que estamos aqui encarnados. Mas a decisão de seguir essa influência, ela é nossa. Ah, tem alguém me influenciando eu fazer alguma coisa errada. Ok. Esse irmão que está me influenciando, ele vai responder isso feito às leis divinas. Porque nem todos nós somos regidos aqui, em qualquer parte do nosso universo, pelas mesmas leis. Então, eu posso acatar o conselho dele, a influenciação dele, ou não. Se eu acato, eu vou ter que assumir a responsabilidade frente às minhas ações. Foi assim, né? E essa máxima tem todos né? Nós somos frutos das nossas escolhas. Né? Nós plantamos, a plantação é livre, mas a colheita é obrigatória. Então, nós temos vários ditados ou vários ensinamentos que vai traduzir exatamente a lei da ação e da reação, da plantação e da colheita. Então, se eu pudesse, talvez, deixar uma coisa a refletir sobre isso, qual é o tipo de pensamento que eu tenho cultivado ultimamente, se ele me aproxima dos ensinamentos de Jesus ou se ele me afasta dos ensinamentos de Jesus. Esclarecer isso que você falou. Deixar assim, sem dúvida. Né? Então, o tipo de companhia que eu tenho vai depender de qual é a minha intenção. Se eu vou à festa para me divertir, para ficar alegre, para ficar bem, para festejar com os amigos, eu vou ter companhias que me propiciem isso. Se eu vou à festa, vamos dizer assim, para a bandalheira, eu também vou ter companhias que me ajudem a isso. Ok. Mas e como os meus protetores trabalham nessa ação? Né? Eu vou pegar o meu exemplo, para ninguém ficar ofendido. Eu vou para a festa mal intencionado. Quero beber, quero, sabe, farrear, e outras coisas que é melhor nem dizer. Como é que a minha proteção vai agir nisso? Boa pergunta, hein? Bem, olha só, todos nós temos aquela vozinha que vai falar: Charles, cara, não bebe não. Charles, não faz isso. Charles, não faz aquilo. Charles, não faz aquilo outro. Ou muitas vezes ele começa, sabe, some a chave do carro, sabe? Ela vai dando várias dicas do nosso grupo de proteção para que a gente não enfie o pé na jaca. Mas nós temos o quê? O livre-arbítrio, nós temos o poder da escolha. Então, os nossos protetores, eles vão agir até um determinado limite que eles conseguem. Porque quando eu decidir que eu vou fazer,
Se eles agem contra isso, eles estão inferindo no nosso maior tesouro, que é o nosso livre-arbítrio. Concorda, Charles? Não vi a balança, não vi a cabeça dele balançar. Então, Concordo. então, ou seja, eles vão colocar vários avisos ao longo, vamos botar assim, ao longo desse trajeto. Eu saio de casa até chegar lá na festa mal intencionado. Eles vão atuar, eles querem o nosso bem, mas eles são limitados ao quê? À nossa escolha. Então, se eu decidir que eu vou fazer aquilo, eles podem utilizar de toda sua influência, tudo que está em volta, mas se eu não estiver atento aos sinais, se eu não estiver percebendo isso, eles vão fazer o quê? Nada. Aliás, eles fizeram muito, mas nós escolhemos o quê? Nós escolhemos seguir aquele caminho. Porque hoje, ao contrário, talvez, de eras atrás, talvez até da época, vou voltar lá, até na época de Moisés, onde nossos corações ainda estavam muito embrutecidos. Então, Moisés teve que usar, talvez, leis mais duras para poder colocar todo mundo ali no rumo. Depois, quando veio Jesus, a gente já estava com o coração mais apto, né? O terreno já não estava mais tão duro a cair a semente e permear. Hoje nós já temos um entendimento do que é certo e do que é errado. Mesmo que a gente não tenha um conhecimento formal, mas isso já está enraizado dentro do nosso espírito. Nós já trazemos isso porque a gente já vem vivendo uma sucessão de eras. Nós estamos saindo de uma transição de um estágio planetário para outro. Então, nós não somos mais aqueles seres, aqueles espíritos ingênuos. Então, nós já sabemos isso. Então, isso já está latente em cada espírito, se ele está indo por um caminho que vai trazer bons frutos para ele, ou se ele está indo contra um caminho que vai fazer com que gere ainda mais ações que a gente precisa de reparar depois. Então, os nossos protetores vão atuar, sim. Eles estarão nos protegendo? Sim, dentro do nível de proteção que a gente permite com que eles nos protejam. Porque quando a gente decide fazer algo, aí voltamos a Jesus Cristo. O escândalo é necessário, mas ai daquele que o cometer. Então, ou seja, nós temos a opção de aprender sem cometer o escândalo hoje. Nós já podemos aprender pela observação. Vou lembrar o nosso querido inesquecível Joel, né? Que ele falava uma vez na fraternidade, assim, a pessoa ela pode escolher sentar e ficar parada vendo as coisas passar. Ela está evoluindo. Por quê? Porque ela está observando o que acontece. Então, hoje, nós já podemos aprender pela observação. Nós não precisamos mais matar ou roubar para saber que nós vamos responder a isso e vamos ficar encarcerados. Isso já está posto na sociedade. Então, hoje já existem várias coisas que nós já temos consciência de que aquilo não vai trazer uma consequência boa para nós. Então, nós não devemos mais fazer. Então, o papel dos nossos protetores é cutucar a gente para a gente estar sempre apertando esse botão e lembrando, olha, você já sabe o que isso pode acontecer, olha isso aqui. Aí você tentando algumas artimanhas aí ao longo do caminho aí, né, algumas coincidências que a gente vê, mas se a gente não estiver atento aos sinais, a gente vai padecer. Posso continuar ou você prefere avançar um pouquinho mais? Pode continuar. Essa eu achei ótima. Foi falado em várias datas comemorativas. Nós podemos pensar no aniversário como uma data importante em que a espiritualidade auxilia o aniversariante e sua família, por exemplo. Aí eu acrescento a pergunta: por que tem gente que não gosta do aniversário? Não gosta de festa, não gosta de comemorar, e tem outros que começam a preparar o aniversário um ano antes. Acabou a festa, já começa a preparar o outro. Outra boa pergunta. Hoje o pessoal está caprichando as perguntas, hein? O povo tá bom hoje. Muito bom, muito bom. Sem dúvida, pessoalmente, né, para aquele cidadão, o aniversário dele é a data mais importante do calendário. É o momento de nossa chegada, né, ao mundo, é o momento que nós viemos fazer a nossa prova.
né? Nós ficamos lá um tempão no plano espiritual, né? Estudando, né? Nós já tivemos aulas aqui sobre planejamento reencarnatório, passamos ali, né? Escrevendo, não vou fazer isso, vou fazer aquilo, vou com essa missão, né? Eu vou trabalhar bastante, porque eu me enfiei o pé na jaca na encarnação passada, então agora eu tenho essa para recuperar. E aí chegamos aqui ao mundo. Então, realmente, essa data é uma data de que deve ser muito bem comemorada. Então, tem muitas pessoas que elas não gostam do aniversário em função de acontecimentos que se fizeram presente em sua vida e que essa data não seja, talvez, não tenha esse significado todo, como a gente pode ver no aniversário. Tem gente que não gosta de Natal, tem gente que não gosta do Ano Novo, enfim, vai ter ali as nossas preferências ou não. Mas, realmente, o aniversário é algo realmente muito importante, porque marca como a gente vive e a natureza se mostra cíclica, né? Então, ou seja, começa, se a gente for pensar primeiramente no dia, né? Nasce o dia, termina o dia, nasce o dia, termina o dia, depois vem os meses, os anos, as estações e a nossa vida também. Então, a gente sempre brinca no aniversário, quando a gente deseja alguém, que este novo ciclo seja repleto de alegria, seja repleto. Então, a gente deseja para aquele amigo tudo aquilo. E a gente, muitas vezes, no dia do aniversário, a gente esquece da gente se desejar aquilo. A gente deseja para o outro, mas não deseja, muitas vezes, para a gente. Então, talvez seja um momento da gente repensar para aqueles que não gostam do seu aniversário, repensar sobre a importância desse dia em sua vida. Porque realmente é a data, sabendo que estar encarnado ou encarnar não é simples, né? Pois a população de espíritos é muito maior do que de pessoas encarnadas. Então, igual eu já vi na palestra na Fraternidade, dizendo que você conseguir reencarnar, sair do mundo espiritual para vir, ter a chance de encarnar, era como para nós aqui no estamos no plano material, quase que ganhar na loteria. Então, ou seja, é uma oportunidade singular que nós temos como espíritos de voltar à matéria e colocar em prática tudo aquilo que nós necessitamos. Todos nós viemos, em primeiro lugar, com uma missão muito importante, que é o nosso melhoramento, a nossa recuperação, o nosso resgate como espírito. Essa é a nossa principal missão. Amai o próximo como a ti mesmo, Jesus já disse. Então, nós viemos com essa função de buscar o nosso conhecimento, de buscar o nosso amor, aquele que foi perdido, aquele que foi, em função das nossas ações do passado, foi deixado de lado. Só que quem vai nos auxiliar é todo mundo que está ao nosso redor. Então, nessa minha busca de me conhecer, de me amar, eu vou encontrar pessoas, vou encontrar situações, vou encontrar lugares, muitas vezes vou encontrar a fraternidade, eu vou encontrar uma outra casa, eu vou me interessar por uma ação de auxílio a alguém, e neste processo a gente vai fazendo o quê? Exatamente se melhorando. Então, o aniversário, muito bem colocado, é uma data extremamente importante. Por quê? Porque comemora o nosso início da nossa missão. Então, todo ano, essa missão ela é renovada. É como quando a gente fala assim, casou, aí passa um ano, vamos renovar os votos, né? Então, passa 2 anos de casado, vamos renovar os votos. Em todo ciclo, né, a gente vê essa renovação. Então, o aniversário é, sem dúvidas, pessoalmente, a sua marca pessoal, seu momento de renovação, seu momento de renascer, de acumular, ganhar um novo impulso, de pegar todas essas benesses que a gente foi falando sobre essas datas comemorativas para o seu momento. Então, aquele momento, ele é único. Então, toda a nossa espiritualidade que nos auxilia está ao nosso lado. Aí, aqueles amores, né, que já se foram e que têm a permissão, que podem estar ao nosso lado, virão, né, ao nosso lado. Lembrando que a gente dorme, a gente desdobra, então, no nosso aniversário, se eles não estiverem aqui fisicamente, a gente tem a oportunidade de conversar, de ser felicitado por todos aqueles do plano espiritual que nos amam. Então, ou seja, é um momento que a gente pode ressignificar. Então, aqueles que não gostam,
talvez hoje possam ter a oportunidade ou eu faço um convite, né? Pense um pouquinho melhor sobre como essa data é importante e não deixe de comemorar, principalmente que está em sua volta, né, os seus familiares mais próximos, né, aí vão botar pai, mãe, irmão, amigos, né, muitas vezes nós ganhamos a nossa família era extensiva, a gente reencontra outros familiares fora da nossa família, outros irmãos, outros pais, outras mães, outros avós, e que gostariam muito de viver esse dia especial com a gente. Muitas vezes, quando eu fico lá meio azedo e não gosto do meu aniversário, a gente se priva de receber esse carinho. Então, a gente pode se colocar, posso muitas vezes dizer que muitas vezes a gente não gosta do nosso aniversário, talvez por não se sentir merecedor do carinho daqueles que estão em nossa volta. E lembramos que todos nós somos sementes divinas, somos centelhas do Pai, então todos nós merecemos, sim, todo o amor que nos é dado por aqueles que nos amam, principalmente do nosso Pai maior, do Mestre Jesus, nossa mãe, enfim, de todos os outros. Mais alguma, Charles? Sim, o negócio tá bom hoje. Qual o nosso papel como espíritos encarnados ao nos depararmos? Aí o negócio sobe, entendeu? Só um minutinho. Ao nos depararmos com a dor do outro em datas comemorativas. A gente, sabendo ou não o motivo, podemos ou devemos agir? Charles, você pode repetir aí, por favor? Posso, ficou cortado. Qual o nosso papel como espíritos encarnados ao nos depararmos com a dor do outro em datas comemorativas? A gente, sabendo ou não o motivo, podemos ou devemos agir? Nesse exemplo do aniversário que você deu, no exemplo do Dia das Mães, quando a pessoa é dolorida com essas datas, qual é uma ação que nós podemos tomar, uma ação que possa ajudar nesse sentido? Bem, eu acho que a primeira ação que nós podemos fazer é rezar, orar, né? Enviar bons sentimentos para aqueles. Somente quando a gente não sabe a ação, então nós precisamos, como bons cristãos e conhecedores, né, dos nossos potenciais divinos, né? Ou seja, sabemos que a gente ora, nossa oração chega, que nós... Então, acho que o primeiro passo é a gente se colocar em oração e pedir que a espiritualidade haja na vida daquela pessoa. Que ali o seu grupo de proteção, aqueles que estão em volta dela, possam ter a sabedoria, transmitir para ela aquela coisa. Isso a gente começa a exercitar o nosso carisma deixado por Jesus, que é de sermos consoladores. Então, muitas vezes, nós não podemos consolar com as palavras, nós podemos nos colocar ao lado daquela pessoa sentimentalmente, emocionalmente. Então, isso é o primeiro. O segundo, se a gente ser um amigo próximo, ser uma pessoa que a gente conhece, talvez a gente não precisa de saber do conteúdo, muitas vezes, mas o fato da gente chegar para a pessoa e dizer, olha, bota o nome dela, estou aqui, conte comigo, estou à sua disposição, porque muitas vezes a pessoa se sente tão sozinha, ou não quer compartilhar aquele momento, mas o fato, muitas vezes, da gente sentar perto, e aí a gente está nesse processo de oração, de emanação de energia, a gente consegue mudar o astral da pessoa, porque lembra, nós estamos emitindo e transmutando energias o tempo inteiro. Então, se a gente reza, pede o melhor, que a espiritualidade que acompanha aquela pessoa possa fazer o melhor por ela, e a gente se coloca ali ao lado, quantas vezes isso acontece com a gente? Comigo já aconteceu várias vezes. A pessoa não precisa me falar nada, eu estou ali, né, triste, aborrecido, a pessoa senta do meu lado e fica ali. E aí, com o tempo, aquilo ali vai passando. A gente passa, assim, acredita até que é milagre, né? Puxa, que milagre aconteceu. Nós estávamos de um estado e passei para outro estado. Foi realmente um milagre, começado por nós. Jesus disse que nós poderíamos fazer as mesmas coisas e até mais do que ele. Então, esse é um pequeno milagre, quando a gente consegue, com nossas orações, consegue com a nossa companhia, consegue com a nossa intenção, emanar boas energias. Então, muitas vezes não vai ter palavra que pode consolar ou que possa fazer, mas a nossa ação, a nossa energia,
o nosso carinho, o nosso cuidado vai servir como elemento para que aqueles que estão com ela possam trabalhar essa energia e possam fazer o máximo para que ela saia desse estado, e aí com a vontade dela e com o auxílio da espiritualidade, e muitas vezes com o nosso auxílio, uma palavra amiga, e aí nós podemos utilizar de todas as nosso conhecimento que a gente vem adquirindo ao longo do tempo, dos nossos estudos, enfim, levar alguma palavra ou uma passagem, qualquer coisa. Muitas vezes nós somos intuídos, às vezes a gente não sabe como fazer, a gente vai falar assim, puxa, vai na livraria e vê um livro, acho que esse livro aqui poderia fazer bem para a pessoa, então a gente vai lá, compra aquele livro e dá, a pessoa lê e ela tira daquilo ali. Nós temos na fraternidade hoje, né, muitos livros, os livros que a Adriana psicografou, da Giane, que trouxe agora, são livros que muitas vezes vão nos auxiliar. Por exemplo, Nem Tudo é Carro, Mas Tudo é Escolha. Traz uma história muito impactante, que faz com que muitas vezes a gente, olha, isso é uma escolha, eu posso escolher ser diferente. Então, ou seja, isso aí é uma ideia que me passou agora pela cabeça, e muitas vezes a gente pode dar um livro, indicar um filme, sabe? Agir sem saber do conteúdo que faz a pessoa sofrer, mas agimos na intenção de sua melhoria. Então, espero que essa dica, vamos assim dizer, possa auxiliar-nos, né, quando a gente vê alguém que sofre, que a gente possa se colocar a serviço, como o mestre sempre esteve ao nosso lado, levando o consolo àqueles que necessitam. Posso ir para a próxima? Pode, claro. Então, devemos tentar ressignificar os pensamentos e sentimentos negativos para o melhor que aquela experiência nas datas comemorativas nos trouxer, para termos a melhor sintonia com os bons espíritos. Como fazer isso? Quer que leia de novo? Lê porque eu vou pensando na resposta. Então, devemos tentar ressignificar os pensamentos e sentimentos negativos para o melhor que aquela experiência nas datas comemorativas nos trouxer, para termos a melhor sintonia com os bons espíritos. Como fazer isso? Eu só anoto aqui que muitas vezes a gente não pensa que os nossos sentimentos são negativos. Muitas vezes a gente cultiva esses pensamentos como se fossem bem positivos. Vou atolar o pé na jaca, como se fosse uma coisa muito boa, né? Então, tem aí um aprendizado. Eu só fiz essa ressalva porque se a gente fala em sentimentos negativos, a gente tem que saber que eles são negativos. É verdade, Charles. Para a minha amiga, que é Suzana, eu cito Suzana porque eu sei que ela é psicóloga, não sei se existe outro psicólogo aqui no nosso grupo, mas a primeira forma da gente mudar algo da gente, é a gente começar a se reconhecer, né, portador daquilo, né? Então, ou seja, se eu começo a ver, faço uma análise e vejo que aquele sentimento que eu nutria não é o melhor, então isso já é um caminho muito grande já andado, porque é muito difícil a gente se reconhecer imperfeito. Existe ainda, o nosso ego fala muito forte, nós ainda temos muito essa questão da imagem, de a gente não se aceitar, até muitas vezes frente à própria sociedade. Vou dar um exemplo que é muito comum. Quem estuda linguagem corporal, por exemplo, muitas vezes o sorriso, você ri, se mostra como que você poderia ser uma pessoa frágil, vulnerável, não encara. Então, tem pessoas que não sorriem porque não querem se mostrar, não querem mostrar os seus sentimentos, então coloca aquilo ali como se fosse uma barreira. Então, percebe que nós temos alguns caminhos, algumas barreiras internas, que ao longo da nossa jornada, as próprias experiências vão fazer com que isso seja colocado à prova. Lembrando que, como já é dito, nós viemos aqui em busca de nos melhorarmos, da gente colocar tudo isso para fora. Então, vão acontecer episódios durante toda a nossa jornada que vão fazer com que a gente tenha contato com esses sentimentos. Então, quando aquele contato começa a vir, quando aquela situação ela começa a se repetir muito e a gente começa a se
perceber com aquele mesmo sentimento, a gente começa a vida nos colocar o seguinte, tá vendo? Esse sentimento precisa ser trabalhado. Ou vou usar a palavra, esse sentimento precisa ser ressignificado. Sueli, você quer falar? Depois que você terminar a resposta, eu falo. Então, tá bom. Então, esse sentimento, ele vai ser ressignificado. Como a gente pode fazer isso? Nós podemos fazer isso muitas vezes, com o auxílio aí eu vou utilizar, né, das ferramentas terrenas que nós temos hoje. Hoje nós temos a própria linha mestre, que é a psicologia, a gente procurar um auxílio terapêutico para a gente compreender o papel dessa emoção em nossa vida, como que a gente pode trabalhar isso, essa relação com a gente mesmo. Então, se eu pudesse falar alguma coisa, eu buscaria, né, um auxílio terapêutico para isso, porque a gente vai ter profissionais que estudaram, se dedicaram, tem ali todo um vasto cabedal de conhecimento que vai fazer com que nos conduza, na verdade, a esse processo de descobrimento, a esse processo de autocura. Então, esses sentimentos, a partir do momento que a gente identifica, a gente vai buscar o quê? Como a gente identifica, se fosse um corte no nosso braço, nós procuraríamos um remédio. Quando é de sentimentos, vamos procurar alguém que nos auxilie nesse caminho da nossa autocura, porque a única pessoa que vai conseguir curar aquilo seremos nós mesmos. Essa cura está em nós, essa ressignificação está em nós. Muitas vezes nós não queremos ter contato com ela. Muitas vezes, hoje em dia não tem mais, né? Tiraram, mas eu sou da época que ralava, minha mãe passava metiolate. Metiolate que ardia pra caramba. Tinha metiolate e mercúrio, né? Mercúrio não ardia, não, mas metiolate deu me livre. Então, eu tinha medo de me ralar, porque minha mãe vinha com aquele negocinho lá na espátulazinha passar, Deus me livre, ardia pra caramba. Então, muitas vezes, usando essa metáfora, a gente falar dos nossos sentimentos, falar daquilo, o tratamento daquilo vai ser como passar metiolate. Então, a gente acaba tendo medo. Mas depois que a gente começa, que a gente vai seguindo, a gente vê que aquilo não é tão dolorido, que aquilo pode ser, e nos tira um peso muito grande. Depois aquilo, sabe, a gente faz quase que um salto quântico, né? A gente sai de um estágio e vai para outro porque a gente conseguiu lidar com aquilo. Então, ressignificar, a gente vai precisar muitas vezes de um auxílio profissional que nos vai indicar as melhores formas. Lógico que, aliado a isso, nós temos ali todo o Evangelho de Jesus Cristo, né, trazendo ali preciosas lições, né, de ensinamentos, trazendo ali vários roteiros que nós podemos seguir, fora aí vasta literatura que nós temos à disposição hoje, com a tecnologia agora, muitas e muitas palestras, que vão fazer com que a gente, talvez, com o auxílio de alguém, vai fazer com que a gente consiga ir trilhando este caminho dessa ressignificação. Sim, Sueli? Voltando um pouquinho lá no aniversário, na data de aniversário, a gente não pode esquecer que o seu Joel, ele amava o aniversário dele, né? Porque ele começava a avisar uma semana antes, para no dia ninguém esquecer de dar o abraço dele. Ele adorava receber um abraço da gente. Aquilo para ele, você via os olhinhos dele brilhando. Então, como se diz, não precisa de muita coisa para você se sentir comemorado. Tem muita gente que reclama que quando vem a data de aniversário, ninguém lembra. Então faz que nem o seu Joel. Fala, eu estou fazendo aniversário, de que ele me dá um abraço. E meu bolo. Tinha isso também. O bolo é extremamente importante. Ele fazia questão do bolo. Sim, o bolo, a Rosônia que sabia, tinha que dar conta do bolo dele. E ele me ensinou isso, que eu lá atrás, eu tinha assim, não lembrar. Depois que ele começou, foi eu falo, meu aniversário, eu quero um abraço. Que é melhor do que um abraço? Não tem, né? Não tem. Não tem nada mais aconchegante na gente do que um abraço, né? Mas aí eu queria falar só para você também, quando você falou das datas comemorativas, foi falando de uma por uma, quando, não sei você, mas eu, né, que sou um pouco mais atrás de você, um pouco bem mais, algumas datas eram muito bem explicadas e dada a gente uma direção
de como a gente tinha que se portar numa Páscoa, no Natal, numa Sexta-feira da Paixão, e por aí vai. Então, os nossos pais, os nossos avós, ainda vieram trazendo para a gente como que a gente poderia se portar para até mesmo colaborar com essa energia toda para o bem da gente, e a espiritualidade ter também como aproveitar tudo isso para fazer o melhor. Hoje em dia, acredito eu que, não que as pessoas não tenham, muitos têm sim esse passo a passo, esse pensamento, mas muita coisa já ficou no meio do caminho. E aí alguns se perdem no meio disso tudo e não prestam atenção no significado. Se eu prestar atenção no significado, eu vou gerar em mim a energia correspondente àquela data, àquele momento, e vou colaborar. É verdade. Por exemplo, você falou dessa relação da tradição. Eu ia até falar no início, eu esqueci, a Anne me lembrou agora. Ainda bem que eu tenho aqui a minha... Não, aqui é a minha mentora, aqui, ó, meu grupo de proteção encarnada. Que me lembra, né? Então, até minha cola eletrônica. Mas a gente estava até conversando quando eu falei que ia fazer essa palestra, e aí nós lembramos de um filme, uma animação, não sei se as pessoas já tiveram a oportunidade de assistir, o nome chama A Vida é uma Festa. Alguém já viu? Levanta a mão assim, quem já assistiu. Deixa eu ver. Suzana, Sueli, Bruno, deixa eu ver, Fred... só. Então, quem não assistiu, vale a pena assistir. Então, eu vou contar a historinha do filme, assim, rapidinho. O filme se passa no México, então o México tem uma tradição muito diferente do nosso dia de finados, né? Aqui é um dia que a gente chora, né? Tá muito ali reflexivo, e eles não. Lá já é uma festa mesmo, né? Então, eles botam a foto, botam comida, eles realmente acreditam, né, que os seus ancestrais, os seus amores, naquele dia, eles virão, e aí tem que ter lá a foto da família, tem lá uma oferenda, e é muito engraçado, porque aí se trata de um menino que ele tinha um sonho de ser cantor, e é muito engraçado que, por exemplo, voltando, quando o filme se passa no plano espiritual, que tem um portal, né, o espírito só sai do plano espiritual, vamos dizer assim, né, para chegar aqui no plano material e rever, se aquela pessoa tiver lá a família lembrar dele. Então, o filme ele se passa muito nessa relação da família que está, da família que foi, de como eles se encontram e desse significado que tem para as pessoas. Então, o filme mostra isso que você disse, a questão da tradição, a questão da importância que nós temos. Então, assim, lógico que no nosso dia a dia, nessa confusão que nós vivemos hoje, como eu poderia dizer, talvez dessa massificação que vem através das mídias, muitas vezes levando a gente mais para o lado consumista. E a gente acaba se esquecendo, Sueli, como você disse, desse simbolismo que tem nos elementos do Natal, no simbolismo que tem nos eventos de Páscoa, e talvez seja nosso dever a gente começar a refletir de como a gente vai trabalhar isso nas pessoas que estão em volta da gente. Talvez seja tempo da gente retomar esse simbolismo, né? Da gente pesquisar sobre isso. Os símbolos são extremamente importantes. Então, se a gente, como eu disse, na simbologia da Páscoa, a gente tem lá o coelho como símbolo de fertilidade, a gente tem o ovo como símbolo da vida. Então, muitas vezes, por exemplo, para quem é católico, quando as crianças frequentam ali a catequese, aquilo é passado, todas essas simbologias. Para algumas outras culturas também são, mas nós agora, que como os orientais chamam nós, né, os ocidentais, a gente vem num ritmo tão frenético do nosso dia a dia, de trabalho, que a gente se esquece dessas simbologias. Eu acho que agora é o momento de a gente começar a resgatar tudo isso, de resgatar essas datas, esse simbolismo, essas importâncias. Eu acho que a espiritualidade está fazendo esse convite a nós, que a gente mude o nosso olhar sobre essas datas comemorativas, começando pelo nosso aniversário, né, nosso simbolismo de nascimento, como todas as outras oportunidades. A gente pega, por exemplo, né, o simbolismo todo do que traz, né, o Natal, a árvore como símbolo da vida. Toda árvore tem lá uma estrela sobre a árvore, uma estrela de 5 pontos. A árvore tem o seu significado como o elemento, e aí quando a gente vai buscar isso, a gente está voltando de era antes de Cristo,
traz esse simbolismo. Quando a gente olha aquilo vai lembrar, vai trazer uma gama de sentimentos para a gente. Então, a árvore simboliza o quê? Simboliza a vida, né? As raízes, né? Que dão força para a árvore crescer. Né? Algumas coisas dizem que a gente coloca bolas e estrelas que representam, hoje a gente já tem um olhar mais ampliado sobre isso, representam, sabe, todo o universo ali naquela árvore da vida, né? Os planetas, as estrelas, toda aquela constelação. A estrela, né, de 5 pontas, que é colocada sobre a árvore, é a estrela que os reis magos, né, viram e decidiram seguir a luz, que traz a presença, a manifestação do plano espiritual no plano físico. A estrela representa a materialidade de Jesus entre a gente. Então, é muito simbolismo, é muito tocante isso. E, infelizmente, a próxima, talvez não a sua, mas talvez a minha, ou talvez a depois da minha, isso vai se esquecendo, porque a gente já perde o costume da gente de passar isso de pai para filho, de geração em geração. Então, realmente, cada data, ela traz um simbolismo, ela traz símbolos muito fortes, e que, se a gente for pesquisar, se a gente for relembrar e remeter à nossa infância, a gente vai trazer isso com muita segurança, vai trazer isso com muita harmonia, e são símbolos que vão nos remeter aos pensamentos positivos, vai nos remeter a relembrar, né, o porquê que aquele símbolo existe, aquela data, e nos trazer aos pensamentos que vão nos aprimorar. E aí, voltando à pergunta do Charles lá atrás, né, como distinguir o pensamento que na data festiva vai me levar para um lado ou para o outro, esse simbolismo é sempre para nos lembrar, né, para nos trazer novamente à tona, trazer na superfície do nosso pensar o motivo daquele simbolismo. Eu ouvi, não sei, um tempo atrás, que teve uma pessoa, um grande pesquisador, não sei se ele é filósofo, eu não lembro os nomes agora, eu estou meio ruim de cabeça, mas ele foi observar costume de uma tribo, e quando chegava próximo, né, dos eventos mais importantes, por exemplo, do evento do verão, por exemplo, quando amanhecia o dia, essa tribo ela pegava e saía fazendo um maior barulho, né, ali durante o nascer do dia, porque a gente tem a concepção de que, né, durante o dia o sol vem, o sol se põe, então, ou seja, a gente sai a luz e entra as trevas. E depois o sol renasce novamente, pondo no fim as trevas. Então, essa comunidade indígena, em determinado momento, em determinada época do ano, vamos assim dizer, o costume dele naquela época era o quê? Eles saíam fazendo muito barulho na floresta. E ele perguntou, mas vem cá, mas por que vocês acham que vocês fazem isso? Vocês vão fazer com que o sol se saia mais glorioso, que ele vai ser triunfante? E aí o xamã da tribo disse assim, não, esse ritual não é para o sol ele já é vencedor, ele já vence as trevas todos os dias, o ano inteiro. Todo dia ele nasce e espalha o seu esplendor durante a terra. Mas este ritual que nós fazemos, de sair batendo, é para o nosso despertar. É para que a gente se lembre de que nós podemos e devemos ser como o sol, que esse sol brilhe na gente, que a gente consiga sempre vencer as trevas. Então, eu achei isso muito bacana, que traz muito significado para esses dias que nós vivemos. Né? Nós somos chamados constantemente a fazer como essa tribo indígena, né? Bater e fazer com que a gente lembre que existe um sol dentro da gente, que lembre que existe um poder maior dentro de todos nós, que nós somos filhos de um Pai glorioso, e assim nós somos filhos, nós herdamos toda essa glória dentro de nós. Então, que a gente possa fazer com que isso brilhe na gente, através dessas tradições. Então, se a gente puder, que a gente possa manter essas tradições, que a gente possa relembrar, que muitas vezes a gente possa buscar, como Kardec sempre nos ensinou, né, da fé raciocinada, de buscar entender o porquê que existe aquele simbolismo, e que a gente possa vivenciar esse simbolismo, essa mitologia, de realmente de entender, realmente de pertencer. Então, acho que o momento agora é muito propício para isso. Esse momento, já que nós estamos todos dentro de casa, nós vivemos aí um momento de reflexão muito grande, é um momento que a gente pode um pouquinho se dedicar
a um pouco mais essa busca dessa simbologia ou de novos símbolos que vão surgindo, né, no aperfeiçoar das eras, que vão trazer essa parte que vai nos ligar ao plano espiritual novamente. Charles, você mudou de lado, agora eu estou te vendo. Só para você ter noção, ainda tem 3 perguntas. Ok, então vamos lá. A próxima é a seguinte. A pessoa quer saber que, como a banalização da data de finados impede o auxílio energético para a espiritualidade de levar aos desencarnados que ainda estão na ignorância e nem sabem o que estão vivendo. Eu acredito que banalização seja a questão de não ter essa tradição. A tradição está ficando mais como se diz, mais dispersa, né? Bem, existe, de uma forma geral, um esforço muito grande de dar banalização, como acho que eu já citei isso anteriormente, de quase todos os eventos que sejam. Não posso acreditar isso a A ou a B, mas, de uma certa forma, é como se a gente fosse incentivado a ir esquecendo das coisas que são importantes e valiosas para a gente. Então, como eu disse na questão do dia de finados, né, que é o dia dos mortos lá no México, a importância, talvez nós precisamos ressignificar também os nossos dias de finados, principalmente no dia de finado, nós somos convocados novamente a exercitar o nosso dogma, né, a nossa crença na continuidade da vida, e tornar esse dia não um dia de tristeza, mas um dia onde a gente possa se sentir mais saudoso e podemos nos colocar a serviço da espiritualidade no sentido de que a gente possa fazer uma oração não só pelos nossos, mas por todos aqueles que necessitam de ajuda. Então, é um momento que a gente é chamado a exercitar a nossa caridade. É um momento que nós somos convidados a entrar na messe, né, de Jesus e colaborar com ele no sentido de criar esse ambiente mental, esse ambiente de orações calorosas no sentido de gratidão de ter convivido, de ter repartido durante essa estada física daqueles que partiram, tanto aprendizado, tanto carinho que nós recebemos, né, desfrutando de seus ensinamentos, para que a espiritualidade possa utilizar toda essa energia para o auxílio daqueles que necessitam. Na verdade, o dia de finados é porque se torna mais acentuado, mas nós podemos fazer isso todos os dias. A todos os momentos nós podemos nos colocar nessa união, né, de esforços do plano espiritual, direcionando nossas orações para aqueles irmãos que necessitam. Então, veja assim, não só no dia de finados, mas de uma forma geral, nós somos convocados a refletir mais sobre essas datas. Então, o dia de finados é importante, é uma data a gente já sabe que tem um dia de atividade muito intensa, não só no dia de finados, né, no dia 2 de novembro, que é o nosso dia, mas nos dias anteriores ao dia de finado e também nos dias posteriores ao dia de finado. É um momento que a espiritualidade trabalha muito, por quê? Por causa dessa confusão de sentimentos que é gerado por nós, que estamos aqui no plano material, né, daquele de tristeza, daquele de raiva, desse monte de sentimentos difusos que são lançados. Então, a espiritualidade tem que lidar com tudo isso, né, tentar equacionar todas essas energias e também lidar com aqueles que estão do lado de lá, que também ainda muitas vezes não pode ter se reconhecido no plano espiritual, sente saudade dos seus, querem voltar. Eles também muitas vezes se sentem tristes, se sentem, né, vamos botar muitas vezes deslocados, não se encontrar no plano espiritual, injustiçado por ter achado que não tinha a hora de ir ainda. Então, é uma infinidade de ações. Então, é um dia que requer muito a nossa atenção, requer muito a nossa vigilância. Por quê? Porque a partir do que nós tomamos conhecimento, nós somos chamados ao trabalho e à nossa responsabilidade. Então, lógico que a gente tem escolha ou não, mas sabendo da responsabilidade que nós temos
de auxiliar nesse dia, a gente vai ter mais cuidado, mais carinho e mais atenção para esse dia. Tem aquele amigo meu que não acredita, ou que ainda não entende, não aceita. E lembrando que a gente pode falar a mesma coisa com palavras diferentes. Então, a gente tem que tentar, como agentes de mudança, que todos nós estamos aqui hoje encarnados neste momento da humanidade, é porque nós temos uma missão a cumprir com nós e com o nosso próximo. Então, nós podemos ser agentes de mudança atuando de forma a orientar aqueles que estão próximos a gente, aos que nós conhecemos, e a ressignificando essa data. Então, se a gente muda a gente começa a mudar os que estão ao redor da gente, e isso vai se propagando e vai se mudando de uma forma muito grande o pensamento. Então, a gente começa pela gente, que contamina o outro, daqui a pouco está todo mundo de volta a dando o significado real dessa data que é tão importante no auxílio dos irmãos ainda que necessitam da gente. Próximo é um comentário e uma pergunta. No entanto, muitos de nós não levamos em conta todas as datas festivas, mas, pelo contrário, elegemos apenas algumas poucas. Até porque, numa sociedade como a nossa, o consumismo, os presentes materiais ocupam, em muito, o lugar do afeto e do carinho. Não seria importante relativizar a ação da espiritualidade em datas festivas demarcadas? Afinal, todos os dias não seriam, por exemplo, Dia das Mães, Dia dos Pais, etc.? Com certeza. Todos os dias são todos os dias comemorativos, né? Então, essa é a verdade. A gente determina, talvez, essas datas, acredito eu, que isso é até um trabalho da própria espiritualidade, para que a gente consiga concentrar esforços, né? Igual, por exemplo, limpar a casa a gente limpa todo dia, mas a gente tira um dia que a gente faz uma faxina geral, né? Fica mais, junta todo mundo para poder ajudar. Então, isso aí é uma crença particular minha, né? Acredito que essas datas, elas foram sendo colocadas, talvez, como é que foi a palavra utilizada? Vou lembrar. Como dizer assim, sopradas aos nossos ouvidos, eu esqueci a palavra, intuídas, né, para a espiritualidade, para a humanidade, para os encarnados, com seus propósitos. Eu não posso dizer quais são, está muito além do que eu conheço, mas são exatamente para poder marcar, para poder gerar um campo vibracional maior, proporcionando um auxílio ainda mais forte. Cabe a nós, realmente existe ali um movimento de banalização, um movimento dessa questão de presente, que muitas vezes pode ser alguma artimanha para nos afastar daquilo que realmente seja necessário. Mas eu acredito que isso aconteça até para nos testar. Muitos eventos acontecem na vida da gente, na nossa rotina, para poder testar o tamanho ou quanto nós estamos preparados para aquilo. Então, hoje, essa banalização de presente das mães, ok, tem pessoas que vão estar presentes a isso, mas nós podemos, como seres que já temos como base uma filosofia de vida que nos leva a refletir, a raciocinar sobre nossa fé, a lançar um novo olhar sobre essas datas. Por mais que as pessoas possam dizer que as datas são mercantilistas, mas mesmo que assim sejam, elas unem as pessoas. A espiritualidade tira de cada ação que é feita o seu proveito. Então, mesmo que possa a pessoa dizer, não vou comemorar o Natal porque hoje perdeu sim. Gente, o outro pode ter perdido. A mídia pode determinar que seja autoconsumida. Pode ser o universo. Mas você pode trazer a sua concepção. Você vai ter suas famílias, a família reunida naquela data. Então, independente se o apelo que nós ouvimos externo seja mercantilista ou não, o que importa e o que vale daqui para frente é aquilo é o que significa para nós. Qual é o nosso significado para aquele dia? Isso que, para mim, hoje é o mais importante. É aquilo que a gente precisa ter em mente. Qual é o significado daquela data que tem para mim?
ela vai fazer com que eu me une às pessoas, ela vai fazer com que eu esteja mais inclinado a ajudar o próximo, vai ser um momento que eu posso ter passado um tempão e ali naquele momento é que eu me lembro de alguém. Enfim, essas datas são marcos que vão nos fazer ter contato com aquele sentimento, com aquela egrégora que está se formando naquele momento. Então, a gente pode entrar na onda e aproveitar esse movimento energético para nos renovar, para nos trazer bons sentimentos, ou eu posso escolher não participar daquilo, porque eu posso simplesmente achar, e é o direito de cada um, de que aquilo é só uma data mercantilista. Isso é uma realidade? Hoje nós vemos. Começa o Natal quase em outubro já, né? Os shoppings começam a colocar, o brincar noturno que antigamente se mostrava mais próximo, hoje em dia estão cada vez mais antecipando. Mas se a gente for olhar pelo lado positivo, que é o que sempre Jesus nos coloca, né, da visão do amor daquilo, quanto mais antes, vamos dizer, a televisão, o comércio, quem quer que seja, começa a falar de Natal, mais antes a gente começa a se sentir envolvido, mais rápido, mais antes essa energia ela é formada. Então, eu vejo hoje, até nestes movimentos que visam destoar, esqueci um outro nome que poderia dar, para essas datas, com um movimento que é positivo, que mais rápido nos faz lembrar e reprocessar tudo isso. Tudo é da forma como a gente enxerga, como a gente olha, como a gente está preparado. Então, dessa forma, eu vejo hoje, e lógico que quando eu digo, né, que para nós, né, que estamos tendo a oportunidade de conduzir um bate-papo, no caso eu hoje, eu sou o que mais aprendo, porque a gente, no meu caso, a gente vai pesquisar, vai estudar para poder falar, e a gente acaba aprendendo muito, até principalmente com as perguntas que é colocada, e as respostas servem muito mais para a gente, né, médium, do que até da própria explicação, que é hoje. Então, hoje eu saio dessa palestra muito diferente de que eu era ontem em relação à percepção dessas datas e a importância que nós temos no auxílio à espiritualidade, né, na função do auxílio. E vejo, e aí me remeto a quando eu entrei na fraternidade, né, que eu não entendia como a espiritualidade atuava, e hoje eu pude perceber o quanto essa espiritualidade que cuida da nossa casa planetária, ela atua intensamente, ainda de forma mais arregimentada, mais organizada, nessas datas comemorativas, e aí a gente está falando das datas aqui do Brasil, mas a gente pode lembrar que todas, né, espalhado no orbe, existem as outras culturas, cada uma com as suas datas, mas todas elas remetem ao mesmo conceito, que é o agrupamento de pessoas, que é a junção de energias, que ali tem as oportunidades de criar todos os seus vórtices de energia para o resgate daquelas pessoas daquela cultura. Então, ou seja, a espiritualidade ela é muito sábia, ela realmente atua em todos os lugares do orbe, em todas as suas culturas. Sim, Charles? Para fazer a última. Boa noite. Aproveitando a pergunta respondida sobre a ação dos espíritos guias protetores, como saberei diferenciar um auxílio conselho do espírito da minha própria dedução? Como dito nas respostas, hoje está explícito na sociedade de que se você comete um crime, a pessoa estará sujeita a uma penalidade. Dito isso, quando estamos para tomar uma decisão, como vou diferenciar que o espírito está me auxiliando de uma informação que eu já tenho devido à experiência e conhecimento obtido em vida? Olha, eu vou pegar a minha experiência pessoal, né? Eu não posso, assim, determinar, porque cada uma pessoa, ela vive essa experiência de uma forma muito única. Mas, para o nosso grupo de proteção, para eles não se importam muito se aquilo que eles vão soprar, a gente vai determinar que foi deles, ou que aquele conhecimento está em mim. O que é mais importante é que seja a nossa ação, que seja aquilo, a escolha que nós vamos ter diante daquela situação. Por quê? Porque nós já sabemos que nós somos muito
ampliados, ou nós somos muito... Só um pouquinho, o negócio caiu aqui, tudo aqui em casa. Nós somos sempre muito auxiliados. Então, assim, eu fico brincando, eu mesmo falo assim, se eu, né, tenho uma ideia que ela é muito, como você dizer assim, muito inteligente, eu falo, não, isso não foi meu, não, isso aí foi a intuição que veio, então esse pensamento é de outro. Então, isso é a brincadeira minha que eu faço. Mas a gente consegue perceber exatamente como que, primeiramente, eu reagiria àquilo. No primeiro momento. Se eu me coloco em reflexão e começo a refletir qual seria, com certeza nós estaremos tendo o auxílio da nossa espiritualidade que está ao nosso lado, que vai começar a intuir a gente de qual caminho a seguir. Então, muitas vezes, a gente tem um diálogo tão intenso com a gente mesmo, que a gente começa, com o tempo, saber o que é realmente da nossa conversa e do que a gente começa a perceber do que é o do nosso anjo da guarda, do nosso mentor, daquela intuição. Então, vai muito dessa relação. Até, usando o termo como foi colocado, da própria banalização, nós também temos uma banalização muito grande da gente esquecer da nossa conversa com o nosso anjo da guarda, vou chamar ele dessa forma, né? Então, a gente tem que voltar a essa prática da gente conversar com ele e se aproximar do nosso anjo da guarda, porque ele está o tempo todo nos auxiliando. Então, quanto mais eu conversar com ele, mais eu vou identificar do que vai ser meus pensamentos, o que vão ser pensamentos e conselhos do nosso querido amigo que nos guarda o tempo inteiro. Mais alguma, Charles? Encerramos hoje. Tá bom. Bem, aí nós temos, por exemplo, uma data muito importante, né, com um povo muito especial, que é na segunda-feira, que é dia de Santa Sara Kali, que é essa santa protetora, né, do povo cigano. Então, uma data também muito festiva, muito lembrada, enfim. E assim nós temos várias datas que vão sempre nos lembrar, né, como nós temos também uma data muito importante, que é dia 12, né, de outubro, que é o nome da nossa padroeira, de Nossa Senhora Aparecida, que é uma outra data que eu acabei, né, não falando, mas de extrema importância em nosso calendário, principalmente aqui no Brasil, aqui no Espírito Santo, Nossa Senhora da Penha. Então, são datas, assim, que nossa Mãe Maria está muito mais próxima, se faz muito mais presente por causa dessas datas. Acho que o grande convite que nós temos a escutar da espiritualidade que nos acompanha é nos abrir, né, a esses momentos com alegria em nossos corações, nos chamamos a nossa responsabilidade frente aos nossos pensamentos, a como utilizar o nosso livre-arbítrio nessas datas. Nós já temos hoje algum conhecimento sobre as nossas intuições, sobre nossas companhias, sobre a manifestação dos nossos pensamentos e que é onde eles podem nos levar. Então, o que eu gostaria de deixar de mensagem hoje para todos vamos aproveitar essas datas comemorativas, vamos vivê-las com as nossas pessoas queridas, o quanto nós possamos aproveitar, vamos trazer todo esse simbolismo no nosso dia a dia, no nosso convívio familiar, no nosso convívio enquanto sociedade, vamos deixar florescer em nós as manifestações da espiritualidade, vamos receber com muito carinho, todo esse carinho com que eles nos acolhem, vamos contribuir com o trabalho da espiritualidade, no sentido de nos colocar à disposição através das nossas orações, através das nossas vibrações positivas nessas datas, e compreendendo que a espiritualidade, ela não trabalha sozinha para a evolução do nosso mundo. Ela conta com a nossa parceria, de todos nós que estamos aqui encarnados, como auxiliadores nessa tarefa. Então, que nessa noite, todos nós possamos nos sentir trabalhadores, nós possamos nos sentir multiplicadores dessas energias, desses corações, desses incansáveis amigos espirituais que trabalham sempre para o nosso progresso moral, intelectual e material também, porque é no plano material que se manifesta tudo isso. Então, que essa noite seja de muita paz, de muita alegria, de muitas comemorações, e que possamos olhar essas datas
hoje de maneira diferente. Pelo menos é o que eu espero, que eu tenha cumprido esse papel de despertar a curiosidade, o espírito de reflexão, o espírito de buscar, o espírito de raciocinar mais sobre essas datas. Então, o meu muito obrigado a todos vocês, principalmente aqueles que enviaram essas perguntas, porque elas foram e nos direciona para que a gente consiga aprender. Então, o meu muito obrigado. Então, vamos agradecer ao nosso Pai Celestial por nos dar a oportunidade de estarmos aqui reunidos nessa noite de sexta-feira. Eu peço que neste momento o Senhor visite cada lar de cada família que aqui está, que visite todas as famílias que estão neste momento encarnadas, que o Senhor acenda no coração de cada um de nós o sentimento de pertencimento a um Pai que é majestoso, glorioso, que possamos nos sentir merecedores desse amor, que possamos compartilhar com os nossos este amor, que possamos, de todas as formas, nos sentir capazes de mudar o direcionamento de nossas vidas. Que essas datas que são colocadas, que a gente possa nos unir como pessoas, como cristãos, como irmãos, filhos de um mesmo Pai, num objetivo único, que é o nosso melhoramento, e que, principalmente, compartilhar toda a alegria, toda a abundância que o Senhor nos dá todos os dias. Que possamos utilizar tudo aquilo que nos é dado para auxiliar o próximo, que auxiliando o próximo, a gente também se auxilia. Querido Pai Celestial, abençoe a todos nós, e que o Mestre Jesus e nossa Mãe Maria nos abençoe hoje e sempre. Amém. Que assim seja.